Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Notícias da Cidade, na TV Cidade Livre. Desta vez vamos apresentar, mostrar a todos os telespectadores da TV Comunitária de Brasília o debate que foi realizado sobre a regulamentação da profissão de escritor. O debate foi organizado pelo Sindicato dos Escritores do Distrito Federal em parceria com a Escola Superior de Advocacia da OAB-DF. O escritor ele tem a profissão reconhecida, porém não é regulamentada. E isso faz com que a situação leve a situações esdrúxulas. O escritor ele produz o texto, ele tem dificuldades para editar. Quando consegue a publicação, a distribuição se torna difícil. E quando consegue colocar nas livrarias, metade do valor do preço de capa fica com o intermediário, ou seja, o livreiro, que hoje é monopolizado por algumas redes. Poucos são aqueles que se tornaram, que conseguiram resistir e preservar as suas livrarias. Porque as grandes redes do varejo do livro é que controlam e que ficam com metade do preço do valor de capa do livro que foi escrito pelos escritores. Então, o debate vai discutir a regulamentação da profissão de escritor. E para esse debate, que foi organizado pelo sindicato, teremos a presença do presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, Elias Daer, e o deputado federal Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, que tem dado enorme contribuição com a discussão sobre a cultura, sobre o acesso à cultura, sobre a formulação de políticas públicas culturais dentro do Congresso Nacional. O debate também teve a minha mediação. Então acompanhe essa discussão, que com certeza possibilitará entender um pouco como funciona o mercado editorial e a importância da literatura, que temos a necessidade de formar novos leitores, e os caminhos, o que é melhor para efetivamente dar os direitos necessários ao escritor, aquele que produz as letras, que produz os livros, a poesia, a ficção, a biografia, os livros didáticos. Acompanhe o debate que foi realizado no auditório da Escola Superior de Advocacia da OAB. Bom debate. Sou Rubens Neco, sou diretor também do sindicato, escritor, estudante. Nunca parei de estudar, tenho faculdade, continuo fazendo faculdade. E um dos meus assuntos é justamente isso. No ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, nós aprendemos o seguinte, que o Congresso, nós elegemos os deputados para quê? Para que eles possam fazer um ponto de equilíbrio entre o mais fraco e o mais forte. Senão não precisaríamos ir lá. Podíamos fazer a lei de Italião e outros que nós aprendemos. Na faculdade, estou aí no 4º semestre, fui obrigado a comprar 3 ou 4 livros. Gastei R$800. R$800. Aí, peguei aquele autor, e peguei um dos autores, não vou citar o nome dele aqui até por ética, e numa oportunidade lá no congresso, ele estava lá e eu comentei com ele que queria que ele autografasse o livro dele para mim, mas ele não estava com o livro, marcamos uma outra oportunidade. Perguntei para ele como é que foi a negociação, quais são os direitos que você tem sobre isso? Ele ganha simplesmente 10% daquilo. E tem um prazo para receber, ele tem que vender X títulos de livros e ele recebe. Pergunto, se um juiz do tribunal tem essa dificuldade, paz, meus senhores, nós escritores. Nós que escrevemos, eu que tenho aí já 6 livros lançados, lançando um romance, outros escritores. Se nós não fizermos um lobby, aliás, nós não participamos do lobby porque as editoras é que fazem o lobby. Elas fazem um lobby tão forte quanto o escritor, porque o escritor é a parte mais fraca que tem do negócio. E se você apertar um pouquinho, você cai fora. Se você pressionar uma editora, você fica excluído. A editora fala com outras. E o pior de tudo que está acontecendo no mercado brasileiro, deputado, as editoras estão sendo compradas por editoras estrangeiras, estão se unificando. Hoje, muitas dessas editoras que você vê de vários nomes pertencem a um grupo só. Quando você machuca uma, machuca todo mundo. Quando você contraria um, contraria todo mundo. Se um escritor ficar marcado no sistema, acabou. Ele não produz mais, ele tem que pagar do bolso. E foi isso que aconteceu comigo. Eu enfrentei algumas editoras, praticamente estou fora do mercado. Porém, uma editora lá de Portugal pegou o meu original e fez uma proposta surpreendente. Nenhuma editora do Brasil bancou o que eles fizeram, até porque houve esse probleminha de lobby, e eu caí fora, não quis, e eu vou explicar o lobby.
eles queriam que eu fizesse os livros e eles iam adotar em algumas escolas particulares. Algumas escolas particulares iam obrigar os alunos a comprar só o meu livro, mas nenhum. Adorei a ideia a princípio. Sabe qual seria a minha participação? 4%. 4%. Falei, não, mas ridiculamente eu tenho direito a 10%. 4%. Falei, não, assim eu não quero. E quando eu comecei a comentar isso, escuta, isso não se comenta, isso não se fala. Isso não se fala. Isso, escuta, existe uma ética entre nós. Eu falei, que ética é essa que vocês estão me lesando e eu ainda tenho que ficar quieto? Praticamente saí do mercado. A editora veio de fora, bancou o meu livro, está bancando, está lançando em Portugal, lançou aqui no Brasil e já tem proposta até de um relançamento se atingir uma cota de vendas aí interessante. Então, deputado, eu queria dizer o seguinte: o elo mais fraco é o escritor. O estudante, nós sabemos disso, e vocês podem ser testemunha aqui, que o custo de um livro é caríssimo, mas o escritor recebe muito pouco, muito pouco. Fui participar da feira de literatura de Pirenópolis, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu, como escritor, não posso participar, porque a editora compra o espaço. Na verdade, a feira não é de escritores. Quando vocês olham aí feira de escritores, feira do livro, não é feira de editores. Então, passei do minuto 17 segundos, eu queria só falar então para o deputado. Deputado, olhe com carinho a relação dos escritores. Por quê? O escritor é o elo mais fraco, ele está sendo roubado, o estelionato está em cima do escritor. O escritor, dentro da regulamentação, vai se criar regras, vai tentar se criar regras para unanimizar e equilibrar essa situação que existimos hoje. Nós tivemos uma vitória, graças a Deus, uma vitória que foi, os deputados, quero parabenizar os deputados por isso, que foi a aprovação que as televisões agora são obrigadas a produzir 20% de conteúdo nacional. Isso é maravilhoso para o escritor. Isso abre uma porta para o escritor maravilhosa, porque nós, escritores, vamos poder produzir para atender. Apesar que 20% é pouco. Nós queríamos 50%, mas 20% já é um bom passo. Então, o escritor é o elo mais fraco. E eu gostaria que visse com isso. Não vamos dizer, deixa para lá, vamos deixar para lá depois. Não é agora, porque o Paulo Coelho foi para fora. Paulo Coelho hoje é o que é, porque ele foi para fora. Se ele estivesse aqui, estava do mesmo jeito. Vende livro para chuchu lá de fora. Ganha, o dinheiro vai tudo lá para fora. Deputado, os escritores são o elo mais fraco. Mas quem compra livro, paga os livros mais caros do que qualquer outro lugar. Porque fora do país, o estudante recebe livro de graça para estudar nas universidades aí fora. E aqui nós pagamos. E o primeiro impasse que tem no projeto, na lei, em se transformar isso numa lei, é na conceituação do que seja escritor. Começa por aí. Então, o primeiro problema começa daí. Então, agora, eu acho, Paulo Rubens, o seguinte: eu estou muito queimado com essa campanha, esses meios de fomento da cultura, né? A Lei Rouanet, essas coisas eu já estou muito queimado com isso, né? Nesse negócio todo, eu conheço uma lei da qual eu me utilizei, tá? Que eu acho que é uma lei muitíssimo bem feita e funciona. Comigo funcionou. É a Lei Câmara Cascudo do Estado do Rio Grande do Norte. Tá? É a Câmara Cascudo. Essa lei funciona. É uma lei feita com base de você escolhe o empresário, concorda com o seu projeto e dá a você diretamente o dinheiro debitando do ICMS. Retira do ICMS e lhe dá o dinheiro. Ele recebe. Eu tive a oportunidade de resgatar um livro histórico em Natal com base nessa lei. Portanto, eu acho que a lei funciona. Eu não sei se em Recife, eu sei que tem em Recife e em outras cidades tem. Eu não sei se funciona. Agora, é muito falacioso esse problema da Lei Rouanet, essas coisas. O empresário olha para o cinema, não. Para o cinema ele olha com uma certa facilidade, mas para a literatura ele olha com uma imensa dificuldade.
ele acha que é picaretagem. Ele acha que é picaretagem. Mas o cinema hoje é uma indústria, a indústria cinematográfica. Indústria cinematográfica. Então, ele olha isso com muito bons olhos. Nós não, nós na literatura, nós somos vistos com uma certa dificuldade pelos empresários. Uma outra coisa também, Paulo, eu vou dizer o seguinte: há um entrave burocrático enorme dentro do Ministério da Cultura. Enorme. Dentro do Ministério da Cultura, um entrave burocrático enorme. Para você conseguir as coisas, para você entrar, você tentar um projeto, fazer um projeto, você tem que... A dificuldade é enorme. É impressionante. É impressionante. Isso precisa modificar. Tem que modificar, senão a gente não vai a lugar nenhum. Agora, eu acho só isso. Eu acho que eu entendo que nós temos que... A sua lógica, o seu argumento é perfeitamente válido. Nós temos que ir por aí. Tá? Eu acho que nós estamos acobertados pela uma lei que nem sempre funciona, e benefício do escritor não funciona. É a lei dos direitos autorais, para nós não funciona. Funciona para... Eu acho que não está funcionando nem para o pessoal de música, nem para o pessoal de música está funcionando. Né? Então, é outra lei que também precisa ser mexida e ser bem mexida. Já conversei algumas vezes com vários escritores, mesmo da minha academia que participo, que é a Academia de Letras do DF, e existe uma questão muito importante, deputado, é que um dos primados do direito de primeira geração, que é a igualdade, é a realidade. Né? À medida que a gente despreza a realidade, seja no meu caso como advogado de interpretação de leis, estudante, deputado, você desprezou a realidade, você perde o primado da igualdade, que deve presidir todas as ações. E o que acontece quando eu estou fazendo essa preleção para chegar aonde quero falar para vocês deste assunto que já conversamos várias vezes? O que acontece hoje no mercado com relação aos escritores? É que esses 10% que as editoras insistem em continuar nos pagando são os 10% de quase 100 anos de quando foram publicados os primeiros livros e que no Brasil e que se mandava por escrito, à mão. Eu falo para vocês, meu primeiro livro que publiquei foi em 1983. Eu estava ainda nos meus primeiros anos de carreira jurídica como advogada. E eu escrevi à mão. Eu mandei para a editora todos os meus escritos à mão, né? Mas hoje isso praticamente não existe mais, né? O que nós fazemos? Nós mandamos num CD, num disquete, num pendrive, ou transmitimos online, o texto prontinho, ela só faz a formatação e publica, né? Então, aquele trabalho que a editora tinha no passado, quando se fixou os 10%, ele não existe mais hoje. Então, a realidade hoje é outra. E aí, o mercado, as editoras não absorvem essa realidade, não existe lei protegendo o escritor para que essa realidade seja respeitada. Logicamente que o mercado ele tem suas próprias leis, né? A editora publica meu livro se ela quiser, né? Isso é lógico. Mas se existisse uma norma legal que traçasse os parâmetros, já seria uma proteção para os escritores. E nós não temos proteção nenhuma a respeito disso. O que disse é que o rubro é perfeito. É o elo mais fraco e sem nenhuma proteção legislativa. E a esperar do mercado é muito difícil, porque já estamos lutando com isso há muitos anos, né? Publico o livro há quase 30 anos e não se resolve. Então eu acho que chegou o momento mesmo do Estado, com seu poder dever, adotar uma lei específica sobre este assunto, né? Não tem mais custo para a editora quase nenhum, a não ser a circulação
e a impressão, mas ela recebe pronto. Até corrigido nós já mandamos, né? Não é todos os escritores que estão aqui fazem isso, a gente manda até corrigido já, né? Então eu acho que é o momento, realmente esse encontro é muito oportuno e é o momento mesmo do Estado tomar uma posição, sabe? E quem sabe o deputado conduz isso e chamar os outros parlamentares que têm esse dever de proteger o elo mais fraco e da gente ver uma forma de resolver isso. Isso nos preocupa há muitos anos e é preciso ter uma solução. Não é possível você ficar com as ferramentas de ontem. Aliás, McLuhan, né, o pai das comunicações, já dizia que a grande ansiedade que toma, mais ou menos nessas palavras, a grande ansiedade que toma conta das pessoas é o fato de pretender fazer as coisas de hoje com as ferramentas de ontem. Então, o que está acontecendo com os escritores em relação às editoras é isso. Nós estamos hoje com as ferramentas de hoje e eles nos cobrando e eles nos remunerando com as ferramentas de ontem, sob o primado e o contexto de ontem. Obrigada. Bom, eu vou começar passando aqui para vocês algumas estrofes de um cordel que eu fiz agora, que eu gosto de fazer e as pessoas não estranhem de eu estar ouvindo e fazendo ao mesmo tempo. Eu já me acostumei a fazê-lo, né? Que é mais ou menos o seguinte: o ofício do escritor em discussão é tarefa recheada de agruras. O escritor está na frente dos que sofrem quando chegam por aí as ditaduras. O escritor espalhado no país sabe bem qual que é seu desafio. Não tem fundos para tocar o seu ofício, dia a dia sofre, é grande o sacrifício, ele insiste indo de fio a pavio. A República não é federativa. 4 séculos ou mais nos incomodam. Latifúndios globais que nos cerceiam, quase sempre nossas iniciativas podam. Nas cidades, cá não há quem não encontre cantadores, escritores, artesãos, violeiros, pintores e batuqueiros, clareando nossas vidas com as mãos. Há caminhos, os convido a partilhar, os sistemas de cultura construir. Fundos públicos nós vamos acionar e as letras junto vamos ver florir. O caminho é o da organização. Ferramentas que se juntam fazem mais. Em mãos certas fazem até revolução. Qual navio, mar adentro, larga o cais. Eu queria passar isso aqui para vocês, porque todas as questões que foram colocadas aqui, elas estão dentro desse processo de discussão. O companheiro falou do risco de se derrubar, de se tombar no mau sentido, a Academia de Letras lá de Taguatinga. Quando nós fundamos a Central Única dos Trabalhadores em 1983, lá em São Bernardo do Campo, eu fui membro da direção nacional da CUT, o congresso de fundação da CUT foi feito no pavilhão Veracruz. O pavilhão Veracruz foi a sede onde funcionavam os estúdios da Companhia Veracruz de Cinema. E eu testemunhei um debate lá com um dos delegados ao Congresso da CUT, que também era metalúrgico, que era vereador em São Bernardo do Campo, que ele se demonstrava revoltado, porque disse que um outro vereador apresentou um projeto para tombar o pavilhão Veracruz. E disse, mas como é que pode tombar um negócio desse aqui? Nós estamos aqui fazendo um congresso, esse negócio é bonito. Aí alguém disse para ele, mas não é tombar não, da engenharia. É tombar, porque isso aqui tem um significado, é um símbolo e pode ser uma referência, né? Que é exatamente o que nós estamos sofrendo nos grandes centros urbanos. As cidades estão vendo a sua memória arquitetônica, os seus espaços que têm papel na construção da sua historicidade, destruídos pelas avenidas, pelos viadutos, pelos grandes equipamentos comerciais, os shoppings, né? Pelos grandes empreendimentos urbanos, os grandes empreendimentos imobiliários de 35, 40, 50 pavimentos. Então, quer dizer, tudo tem que abrir espaço, tudo tem que submeter ao Deus do mercado. Agora, para quem realmente se dedica a esse tipo de produto?
né? Hoje eu discuti com a ministra Miriam Belchior a questão das renúncias fiscais, que chegam a 4,1% do PIB no próximo ano, 201 bilhões de reais, principalmente no IPI, no imposto de renda e nas contribuições da Seguridade Social. Isso é uma loucura. O governo incentiva a multiplicação e a circulação de veículos e motocicletas, e em 20 anos chega a 35% do dispêndio do SUS, com os acidentes, os traumas, as mortes e as causas externas no Sistema Único de Saúde. Então você subsidia para que as pessoas andem de motocicleta e andem de veículo privado, e você ao mesmo tempo aumenta o dispêndio. Agora, por que você não subsidia a construção de teatros, a construção da escola de tempo integral, a construção das praças, dos espaços públicos? Porque não tem mercado por trás disso. Não tem o lucro comandando, regendo e tocando por trás disso. Então tem que haver uma resistência efetiva para que os espaços públicos, os espaços de referência que constroem a memória da cidade não sejam destruídos. Esse processo que vocês estão vivendo em Taguatinga, eu acho que é esse. O exemplo que o companheiro do Rio Grande do Norte me colocou, eu acompanhei, mas eu acho que em Pernambuco a gente avançou mais. Que é exatamente você não depender do gosto do empresário. Então você tem um projeto certificado no Fundo de Cultura, vai apresentar um empresário. O cara disse, o que é isso? Não, isso aqui é uma oficina de experimentalismo em percussão. O cara disse, é o quê? Eu quero fazer um documentário. Sobre o quê? Sobre os presidiários da penitenciária lá da Papuda. O cara disse, eu associar o nome da minha empresa presidiário, não pode depender do gosto, até porque o imposto que ele paga não é dele, é devido ao fundo público. E o ICMS é pior ainda, quem paga ICMS não é empresário, ele recolhe, ICMS quem paga é o consumidor. Se fosse imposto sobre patrimônio, o IPTU, o imposto sobre a renda, sobre o lucro da empresa, mas o ICMS, os sistemas estaduais, na prática, eles fazem um grande proselitismo fiscal a favor dos empresários. Na prática, o que poderia acontecer? Você faz os últimos 5 anos, quanto é que o Funcultura disponibilizou em 2009? 30 milhões, em 2010, 35, em 2011, 40, em 2012 vai chegar a 45. Por que você mesmo não coloca no orçamento financiar a fundo perdido 45 milhões para a cultura? Por que tem que ter um sistema passando pelos empresários? Isso é um proselitismo fiscal, porque o imposto é indireto, o ICMS não é o empresário que paga, ele recolhe dentro do preço do tributo, que já é feito por dentro para ninguém saber quanto paga de imposto. Você vai lá fora, você tem o IVA por fora na nota fiscal. Você vai nos Estados Unidos, você compra um bem, o imposto está visto por fora, né? Você vai num supermercado, quem pega a nota fiscal e olha, tem lá qual é a tarifa, mas você paga um ventilador, uma geladeira, dificilmente você vai ver quanto é o imposto embutido. Aquele imposto você pagou, o empresário é mero repassador e ele ainda faz proselitismo da empresa em torno disso. Por isso é que esses sistemas de incentivo, eles têm que ir direto para o fundo, porque é dinheiro devido ao ente público. Então não depende do gosto. Se o cara gosta de sanfoneiro, só vai financiar a sanfona. Se o cara gosta de poesia, só vai financiar a poesia. Se o cara gosta de artesanato, só vai financiar artesanato. Abriram agora lá no Cais do Porto em Recife um centro de artesanato, muito bonito. Mas só tem artesanato decorativo, madeira e cerâmica. Não tem de consumo. Não tem espaço para o artesão de tecido, para o artesão de couro, para o artesão de metais, para o artesão de reciclagem. Não tem. Por quê? Porque alguém que pensou aquilo ali tem muito mais pendão pelo artesanato figurativo, decorativo, do que o do bem do uso, né? Então tem muitas semelhanças entre o ofício do escritor e o ofício do artesão. Falando das feiras, eu fui o autor da Lei Municipal das Feiras de Artesanato em Recife no início dos anos 90. As prefeituras nunca cumpriram. Está cheio de atravessador nas feiras de artesanato. Aí fazem a FENEARTE, aquela feira que tem projeção nacional, os estandes caríssimos, caríssimos. O que mais tem é a empresa que compra coisa de fora e vende como se fosse artesão. Os artesãos, para ter um custo diferenciado, eles têm que ir para um stand, que é o stand do sindicato dos artesãos. Senão não tem. Ou do Prodarte, que é um programinha dentro do governo do estado para amparar os artesãos. E no stand das empresas, que pagam, sei lá, R$ 2.500, R$ 1.800, o espaço é grande.
No estande do sindicato e do Prodarte, é feito sardinha em lata. São 4, 5, 6 artesãos com a banquinha, cada um expondo ali no seu espaço. E você tem que chegar às 8 e sair às 10 da noite. A condição do artesão ficar é realmente muito precária, né? Essa questão da internacionalização do mercado de cultura no Brasil, isso é muito sério. Nós já estamos vivendo isso no cinema. Nós já vivemos isso no cinema. A grande maioria das distribuidoras são internacionais. E elas se consorciam com os shoppings e comandam a distribuição do espaço nas salas. Né? Para você ver Os Intocáveis, aquele filme francês espetacular, foi uma mega cena. Você conseguir resistir e ficar ali por força do espectador. Não foi pelo contrato comercial. Pelo contrato ficava em 2 salas. Você pega os filmes de Cláudio Assis, o cineasta de Pernambuco, né? Baixio das Bestas, Amarelo Manga, Febre do Rato. Entra num dia, no outro sai, porque não é interessante. É um tipo de cinema fora do convencional. Ninguém sai de lá nem chorando, nem sai de lá. Ah, que bom, aconteceu o que eu esperava no fim do filme. É porrada. É porrada. Mas não interessa. Como o livro tal não interessa a tal editora. Você pega uma parte agora da biografia da Clarice Lispector, o biógrafo dela, o Benjamin, contando das agruras dela para encontrar quem publicasse os livros dela. Era judia, tinha certas ideias. Foi preciso que os amigos ajudassem, muito mais do que um sistema público que viabilizasse as condições dela como escritora a produzir e publicar, e fazer o bem circular. Né? Então eu insisto, nós temos que tomar o país para nós, gente. O país tem que ser público, o país tem que ser republicano, ele tem que ser democrático. Os fundos de cultura vêm de impostos que a sociedade paga, mais paga o assalariado e o consumo das famílias. Então, se a gente não se apropria disso, pode jogar o título de eleitor no mato, pode ir para a praia e pagar R$ 3,90 de multa para o TRE. Não adianta votar desse jeito. Não adianta. Agora, se a gente se organiza, né, a gente sabe identificar um orçamento. Eu, há 7 anos, promovi um seminário em Garanhuns, lá no Agreste de Pernambuco, junto com os produtores de teatro e com o SESC, para ajudar a destrinchar o que é o orçamento público da cultura. E a gente encontra município que tem um valor X por ano para o orçamento da cultura, 60% é para pagar funcionário da prefeitura. 20% é para manter o prédio da Fundação de Cultura. Só sobra 60 com 20, 80, só sobra 20 para investimento. Aí o investimento vai todo para o carnaval. E o resto do ano? E os editais? E as oportunidades de produção, de democratização da produção? Então nós temos uma matéria-prima que está aí, pública, hoje disponível pela internet. A companheira falava, né? Eu, há 24 anos, eu tive interesse por uma dissertação de mestrado, de um mestrando aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Educar cantando, a função educativa da música popular. E eu mandei uma correspondência para a universidade, tive que pedir pelo correio. Levou 45 dias para eu receber, aquele calhamaço. Hoje eu baixo uma tese de doutorado com isso aqui em 15 segundos. 500 páginas. Hoje eu recebi um relatório do orçamento de 2013, perguntei para a Juliana, que minha assessora está aqui, desse tamanho. Eu ali destaquei algumas coisas, falei com a ministra do Planejamento na audiência, disse, está por meio eletrônico? Ela disse, está. Para mim, meio caminho andado. Eu vou passar 2 noites estudando, na próxima sessão eu já vou ter um desempenho muito melhor, muito mais analítico. Então, o sindicato, a minha sugestão, eu vou fazer para vocês o que fiz quarta-feira passada em Palmas, em Tocantins. Eu fui para o 6º Encontro Nacional das Entidades da Polícia Civil, discutir o orçamento da segurança pública no Brasil. Eu propus a eles criar um núcleo de orçamento em segurança pública. Eu vou propor a vocês, e estou à disposição de vocês, minha assessoria está aqui, Juliana, que é especialista na área, criar um núcleo de orçamento da cultura no Sindicato dos Escritores. Vocês têm aqui em Brasília o INESC, que vocês devem conhecer, que é uma entidade habilitadíssima na área de orçamento, de investigação, de análise orçamentária. Vocês têm outras instituições, contas abertas, Congresso em Foco, que pode ajudar a vocês destrincharem. Não é? Vocês podem fazer uma oficina, estão sorteando aí um curso de 30 horas, pode fazer uma oficina para os escritores jovens, que estão saindo aí do ensino médio, entrando na universidade, sobre política pública de cultura, para o escritor. Quais são as políticas que o ente público tem à disposição do escritor? Ou não tem que ter? Ou é paternalismo? Não é. Não é? Você quer produzir um bem cultural, você quer entrar no mercado de trabalho, você quer
aumentar a oferta de bens para a população, você vai ser marginalizado, discriminado por causa disso? Então, eu acho que esses caminhos eles estão rimando, né? Eles estão rimando para que a gente possa dar um salto de qualidade e avançar nessa perspectiva, né? Eu sou Silas Andrade, sou escritor e sou representante do Ler Mais Brasil, que é a entidade que a gente vem trabalhando com escritores na cidade e também nos outros estados. Sou pernambucano, inclusive tem escritores no Ler Mais Brasil lá de Recife. Né? Eu fico feliz de saber que o deputado está engajado nesse sistema. Bom, eu queria fazer algumas considerações em relação ao que foi colocado aqui. É interessante, hoje, por exemplo, não é que me ligou, eu passei na livraria que tem no meu livro e descobri que venderam um livro meu. Fiquei muito feliz, né? E fiquei feliz até por demais. Primeiro, porque o livro está tão escondido, não está numa gôndola separada. Eu falei, gente, alguém achou meu livro aqui. Aí eu falei, até perguntei para a moça, poxa, mas cadê meu livro? E para achar meu livro lá? Acho que alguém foi lá e catou, né? Fiquei feliz demais. Conclusão, faz quase um ano que foi vendido esse livro. Até hoje não recebeu aquela grande fortuna, graças a Deus, né? A gente, então, paga para trabalhar, na verdade, né? E quando a gente vê isso, seu deputado, a gente pensa o seguinte, que a literatura, na verdade, ela está em todas as outras áreas da cultura. Né? Literatura é novela, é cinema, é música, não é isso? Então, a gente escreve uma história contemporânea e, muitas vezes, fazemos pesquisa. Um escritor é, por natureza, um pesquisador e também um professor, por que não? Não é verdade? Então, por exemplo, eu imagino que escrever um livro, dependendo da condição desse livro, é um curso de mestrado. Gente, para escrever meu livro, eu levei 5 anos. Viajei para os Estados Unidos para fazer pesquisa para fazer esse livro. Entendeu? E quanto à profissão ser regulamentada, ser regularizada, isso aí também vem nos fortalecer sobre essas vertentes que estão sendo colocadas aqui. Já imaginou ter concurso público para ir para escritor? Ah, tá, mas peraí, é nível médio, nível superior? Depende. Por exemplo, se esse concurso público for para uma biblioteca, basta ser nível médio, né? Se ele realmente comprovar que ele é escritor, ele já vai fazer o concurso para escritor de nível médio. Ora, para que ele tenha esse compromisso de ser profissional, deve ter realmente, além do sindicato, um órgão dentro da Secretaria de Cultura, dentro do Ministério da Cultura, que titularize essa pessoa como escritor. Ou seja, a partir do momento que ele escreve um livro, dá o título de escritor para ele dentro daquela condição do livro dele, se está de acordo com as regras estabelecidas. Afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui com regras. Agora, imagina fazer um concurso público para escritor de escolas. Né? Bom, nesse caso aqui, você tem um escritor dentro de uma escola, certamente seria nível superior. Lá nas escolas públicas ou privadas, nós temos a ideia de fazer clubes de leitura, né? Projetos de leitura. Quem faz isso? O professor. Muitas vezes o professor não é escritor, não sabe nem como conduzir isso. Fazer produção de textos. O escritor poderia ensinar a fazer produção de textos. Ah, mas foi dito aqui pelo próprio deputado, bem lembrado. Existe uma regra para produzir texto? Não, existe sugestão. Assim também, como eu sou professor de matemática, não tem regra para matemática, a gente cria alguns axiomas para fazer uma equação. Mas se for observar, tem muita gente que faz de maneira diferente e o resultado é o mesmo. Exatamente com a questão do escritor. Então, essa regulamentação, com certeza, ia trazer para a gente uma carteira de escritor, trazer para a gente um reconhecimento jurídico, ia facilitar nossas vendas de acordo com o mercado aí, inclusive para que o Ministério, no caso da Cultura, pudesse adotar nossos livros nas escolas. Não precisa mais a gente vender um livro numa livraria, o próprio Estado poderia adquirir uma quantidade exemplar do nosso livro e passar para as pessoas da escola estudar. E mais ainda, senhor deputado, nos concursos públicos, inclusive nos vestibulares, cai texto de quem? Machado de Assis, não sei quem. São textos de 100 anos atrás. E os nossos contemporâneos, por que não cai? Quando cai, é de alguém da Folha de São Paulo, é da Isto É. As pessoas já estão na mídia, deputado, entendeu? Já tem a merchandising dele. Nós não, nós estamos realmente ralando, buscando informação. Tem gente desistindo de escrever, porque é muito caro escrever. A dizer que se existe escritor dependendo do livro para viver, talvez seja difícil no Brasil, mas existe músico dependendo da música para viver. Ora, então existem atores mirim. Por que não pode existir também escritor mirim? Né? Então, quer dizer, existe categoria aí vasta, está muito amplo isso aí. Agora, se há um incentivo
para que a profissão seja regulamentada, reconhecida, inclusive valorizada pelo país, nós vamos também ter um modelo aí europeu, que já existe a profissão de escritor lá, não é isso? Existe também nos Estados Unidos. A gente pode buscar também essas vertentes. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Cristiane, eu trabalho no escritório da doutora Zilmar Alencar. E a minha pergunta é voltada ao presidente do sindicato. Está sendo discutida no Ministério do Trabalho e Emprego a construção de tabela de categoria. E eu gostaria de saber a posição do sindicato enquanto a profissão, a regulamentação da profissão de escritor junto à construção dessa tabela. Futuro breve, nós teremos, a Amazon já veio para o Brasil em outubro, a gente vai ter daqui uns 3, 4 anos uma proliferação como é nos Estados Unidos de livro eletrônico, e ela provavelmente vai engolir uma série de livrarias, como fez na América, vai fazer aqui. E a exigência dela é básica, estão comendo, eles vão acabar com o ISBN, vão acabar com boa parte do livro impresso, e pegar os escritores e simplesmente desconhecer isso como profissão ou como atividade. Hoje você edita um livro, eu publico, por exemplo, para a Amazon nos Estados Unidos, eu mando pelo sistema deles, daqui a uns 2 anos isso vai acontecer no Brasil. Como é que o sindicato ou o deputado estão pensando nesse próximo, que a gente está discutindo uma profissão que tende a ser como profissão extinta daqui a 5 anos, certo? O que dá para se pensar com esse novo cenário do livro eletrônico e da Amazon vindo para o Brasil? Vou começar com uma pergunta sobre a tabela de ocupações. Está todo mundo ouvindo bem, né? Não precisa do microfone. Sobre a tabela de ocupações, isso existe aqui para nós brasileiros desde a década de 60. Isso foi inspirado no modelo norte-americano. Já foi onde começou a classificar as ocupações, as profissões, e aqui desde a década de 60. A formalização foi por volta de 82, 83, que é essa tabela de ocupações. Nós já figuramos lá. Então, hoje, já existe a profissão de escritor reconhecida. É uma profissão que já existe. Por que nós trouxemos aqui? Nós já sabemos, a regulamentação, já a outra fase, ela tem seus benefícios e tem suas armadilhas. Quais são as armadilhas? A armadilha, por exemplo, é você querer impedir Patativa de Assaré de ser escritor se ele não tiver um curso superior. Jackson do Pandeiro tinha dificuldade de leitura e produziu mais de 400 canções excepcionais, é respeitado no mundo da música. Então, essa é uma armadilha possível da regulamentação, é você criar requisitos que impeçam pessoas de talento de exercer. Agora, são só armadilhas? Qual é o benefício? Eu vou dizer um aqui agora, que a regulamentação poderia nos trazer e que poderia ser muito valioso para nós, que era o quê? Pagar meia entrada o escritor. Então, eu sou professor universitário e eu pago meia entrada por ser professor universitário. Agora, quem é escritor e não dá aula, ou não é aluno, não tem esse mesmo direito, e é uma pessoa que teria, por obrigação, por ofício, de estar ligada aos meios culturais, de ter acesso facilitado a essa cultura. Então, uma lei, um decreto, uma regulamentação poderia vir a essa questão da carteirinha e o professor ter meia entrada. Isso aí não acredito que seria armadilha, seria o bônus. Então, o sindicato tem um contato, deve ser mais estreito ainda com o Ministério do Trabalho, que é quem regulamenta, por acaso também é quem regulamenta a ação dos sindicatos, né? Então, já existe como reconhecida. Iniciamos hoje o processo da regulamentação. Obrigado pela sua pergunta. A questão do e-book, excelente a pergunta, porque é o seguinte, o e-book, ele ganha do livro físico em tudo. Você pega uma criança de 8 anos, ela não tem estrutura física nem muscular para carregar aqueles livros todos. E agora algumas escolas estão fazendo a experiência com e-book, vai levar um volume apenas. Então, assim, olha, e aí, didaticamente, aquela discussão, olha, vai acessar a internet, vai fazer e-mail. Hoje ele já faz isso, com caderno, com livro físico. Todos eles têm o equipamento que usa embaixo da perna e faz isso, faz na faculdade, faz no ensino fundamental também. Então, o e-book, ele te permite acesso direto. Você lembra que algum trecho do livro fala sobre vizinho. Você teria que olhar tudo no livro físico. No e-book, você vai ter o acesso direto. Livro, papel.
para ser rápido aqui, é o 5º processo no mundo industrial que gasta mais água. É o 2º processo no mundo que gasta mais energia. Então, você pega hoje a questão do livro, a madeira que faz, ela é reflorestada. Agora, a gente sabe que a monocultura, isso impõe muito prejuízo ao solo. Então, o livro ele perde em muitos aspectos. E o escritor, que desde o tempo do computador, o primeiro produto do escritor é o e-book. Porque você faz aquilo no Word, pode fazer aquilo, tem facilidades para transformar em PDF ou em design. Agora, o seu primeiro produto, escritor, ele é eletrônico. Então, eu não acredito que essa tendência mundial, que nos Estados Unidos você tem um livro que custa $28. Isso não acontece, eu estou dizendo um preço muito caro. Mas o e-book custa $4, custa 5. Aqui não, aqui a gente tem um livro de R$28. E o e-book custa 25. Puxa, ninguém vai comprar. Então, nós estamos engatando uma primeira. Agora, é uma tendência que não vai destruir, não vai acabar, não vai comprometer a profissão do escritor. É uma profissão que vai se adequar e com pouca dor a essa nova tecnologia, a essa nova tendência. Essa é a nossa posição a respeito do e-book. Ele está favorecendo, porque ele faz surgir novos escritores, e esse é o nosso papel também. Por que não existe mais João Cabral, nem Vinícius e nem Bilac? Eu acredito que existe. Uma política pública poderia viabilizar o surgimento do João Cabral, do Bilac, que está lá, não tem incentivo, não tem interesse, às vezes nem sabe que tem esse potencial para a literatura. Então, se nosso papel também. Então, o e-book, ele viabiliza isso, porque essa matemática, 10 a 15, 25 a 30, 50%, não se repete no e-book. Hoje, você escritor, e o sindicato viabiliza isso para você. Você quer escrever um livro, e-book, é grátis. Totalmente grátis. E aí você não precisa chorar na editora, e é grátis, e você vai vender o seu e-book na Cultura, na Saraiva, na Leitura, nas grandes redes. E ela aceita o seu produto sem te cobrar por isso. Então, eu acredito que ela vai incrementar a profissão de escritor e não comprometer. Deputado Paulo. Veja só, eu fiz alguns paralelos aqui na primeira fala do Elias, em função de outras experiências das quais eu já participei. Quando você falou dessa matemática aqui, me lembrou muito a situação dos carroceiros e catadores. Eu participei da comissão que discutiu a nova lei de saneamento, de resíduos, e é mais ou menos a mesma figura. O escritor, ele é como o carroceiro e o catador. Ele faz o pesado, ele pesquisa, ele constrói, ele transpõe, né? Depois os catadores levam naquelas carroças o lixo que eles colheram até 7, 8 horas da noite, em condições extremamente precárias e insalubres, para os deposeiros, como nós chamamos lá. São aqueles depósitos que você tem nos bairros da periferia, galpões, montes de papelão, plástico, garrafa, etc. e tal. E aquilo ali é separado, às vezes até é lavado e é colocado em volumes. E aí passam os caminhões transportadores, que são os distribuidores. E depois levam para as indústrias, que ganham mais pela indústria da reciclagem e trabalham menos, porque ele tem o capital. Eles já superaram aquela fase da força de trabalho. E é uma situação muito parecida também com a situação dos músicos. Eu tenho um irmão que é músico, que é artesão, tem um estúdio em casa, num quarto. Há um mês, o Correio Brasiliense publicou no Caderno de Cultura uma capa, o estúdio doméstico, que é um grande problema também dos músicos iniciantes. Ele domina a técnica, ele tem um instrumento, ele tem uma capacidade criativa, mas ele não tem grana para gravar. Aí ele vai para aquele estúdiozinho lá ensaiar, quando o produto está bom, aí ele vai para um estúdio melhor, uma mesa de 60 canais, ele está balançando com a cabeça ali, acho que ele compreende isso, e aí ele vai gravar. Antes era uma fita matriz, né? Agora ele já grava, né? O meu irmão toca todas as sextas-feiras num restaurante meio pub, uma coisa assim. E às vezes o baixista não dá para ir, o baterista não dá para ir, ele passa as músicas, manda pelo pendrive, o cara vai, ensaia, e na sexta-feira estão prontos, vão lá tocar. Qual é a condição que nós temos para democratizar? Quem é o vilão dessa? Qual é a parcela aí que é o vilão dessa conta? São as editoras, que eles têm o capital, eles têm como mandar imprimir, têm como produzir, qual é a tiragem? É a mesma discussão que os músicos fazem com o preço do CD. Você lembra da experiência do Lobão? Que criou um sistema próprio na marra,
de produção independente, de venda em banca. Ele montou uma rede de distribuição e venda em bancas, né? E conseguiu ter um desempenho até melhor do que se ele ficasse na mão das grandes gravadoras. Nós tivemos uma banda que por um período foi muito conhecida no Brasil, chamada Mestre Ambrósio, lá de Pernambuco, que assinou um contrato com a Sony e ficou na mão da Sony até acabar. Porque a Sony, por interesse de mercado, segurou o último CD da banda por conta de janela, de calendário, período mais propício, etc, etc. Quer dizer, você não vai lançar um CD de determinado tipo de música às vésperas do Natal, ou do período tal ou qual. Então, muitos grupos de música, tal como os escritores, dançam na mão das gravadoras, como vocês dançam na mão das editoras. Porque os interesses das editoras qual é? Qual é o santo padroeiro deles? É São Francisco de Assis? Não é. É o santo da acumulação, o São Capital. Esse não São Judas é o de vocês, que é o das causas impossíveis. É o nosso parlamentar de esquerda. Então, nós podemos tentar incidir nisso aqui. Como é que nós podemos tentar incidir nisso aqui? Ajudando e apoiando a organização dos escritores, porque juntos vocês têm mais força, mais poder de barganha, seja como coletivo, seja como cooperativa, aumentando a disponibilidade de fundos, porque você ficar na mão do fundo privado, você morre naquilo ali. Não é? Se você tiver o maior percentual de fundos públicos, já imaginou todas as capitais do Brasil terem sistemas de incentivo, todas as cidades com mais de 500 mil habitantes terem sistema público de incentivo à cultura, e um percentual dos fundos é para a literatura? Enquanto isso não oportunizaria a vocês sair dessa guilhotina das editoras. Né? Você poder criar um projeto de difusão cultural em que você organize feiras do livro. Por exemplo, no aeroporto de Recife tem lá um quiosque grande de livros de autores pernambucanos. Eu passo muito rápido lá, mas eu achei uma ideia inteligente. Né? De qualquer forma, você recebe pessoas que vêm de fora, querem a gastronomia, o turismo, a cultura, a arte, o meio ambiente, o prazer do Estado, daquela comunidade, e você conhece os escritores. Agora, se você chega nos hotéis, eu discutia isso com os artesãos, né? O cara desce lá na portaria, pô, eu quero comprar uma rede, onde é que eu vou comprar? Lá na Casa da Cultura, lá no centro do Recife. Porque as cidades não têm mercados de artesanato, as cidades não têm o que são as livrarias para os livros. Quantas cidades têm mercados? Né? Para o artesão. São as mesmas situações. Então, o poder público, ele tem que democratizar as condições de circulação. Onde é que estão nossas livrarias hoje? Onde? Em Recife, em 7 anos, acabaram-se 35 cinemas de bairro. Em 7 anos. 35 salas de exibição. Já ouviram falar dos sem terra? Dos sem teto? Tem um movimento dos sem cinema. Já em Recife? Não, nacional. Eu li numa publicação aqui do Sudeste, alguém escrevendo o movimento dos sem cinema. Só Aracaju tem menos cinema do que um grande shopping de São Paulo. O que é o cinema para a obra audiovisual? É a livraria para o livro. E o cinema é mais caro a pipoca e o refrigerante do que... Né? Então, nós estamos lutando contra grandes conglomerados. Aí me preocupa muito o que o companheiro colocou. Eu tinha lido há 1 semana e meia essa notícia da Amazon. Me preocupa muito isso, que é a internacionalização de meios que são fundamentais para a democracia. A Cristina Kirchner, há pouco, mexeu na lei de mídia na Argentina. E foi atacada, tanto lá quanto aqui. Porque aqui nós passamos 8 anos de mandato de Lula, e estamos com 2 de Dilma, e ninguém mexe na mídia. Mas não é mexer para censurar a Globo, para controlar a mídia, não. É para abrir concorrência, democratizar o acesso aos meios de comunicação, gente. Quantas universidades têm televisão universitária? Quantas fundações de cultura poderiam ter televisões, canais de rádio AM, FM, FMs educativas, AMs educativas? Por que não desburocratizar isso? Porque isso é poder. Isso é poder. Não é? Você pegar o horário nobre, Globo News, botar Miriam Leitão para falar de economia, é uma coisa. Agora, por que não dá o tempo dela para o Carlos Lessa lá do Rio falar de economia, ou para a nossa Tânia Bacelar de Pernambuco falar de economia, ou para o Lauro Campos, se fosse vivo, falar de economia aqui em Brasília? Porque o controle da informação é a formação da opinião. Não é? Então, é muito mais visível nas livrarias de aeroportos
as edições, os títulos de autoajuda, de banalidade, do que coisas mais interessantes. Então, nós podemos tentar incidir nisso aqui. Como é que nós podemos mexer nisso aqui? Se hoje vocês morrem na mão das editoras, vamos democratizar os fundos, fazer com que vocês tenham a opção de ir para fundos públicos, em vez de depender do fundo privado do capital das editoras. Distribuição. Há outras formas de distribuição. Agora, depende da organização. Hoje a distribuição ela é privada porque ela é financiada pelo capital, ela visa o lucro. Você pode fomentar, financiar outras formas de distribuição, né? O espaço final, né? Modelos alternativos de acesso da população aos livros, à literatura, que não sejam só nas livrarias, nas 3, 4 grandes redes. Onde você pode colocar isso? Tem a experiência de São Paulo, dos metrôs, né? Será que aquilo funcionaria nos estádios de futebol? Nos dias de clássicos? Será que aquilo funcionaria nas rodoviárias? Será que aquilo funcionaria nos bares? Né? O que nós temos que fazer é fugir dos monopólios e dos oligopólios. Quando perguntaram para o Humberto Eco o que ele achava do iPad e do e-book, ele disse, olha, eu acho muito bom. Só que se eu estiver no 11º andar e meu iPad cair, só vai ter caco lá embaixo. Se cair um livro, chega lá, eu junto as páginas e continuo lendo. Se eu for náufrago numa ilha deserta e acabar a bateria do iPad, já era. Não vai acabar a bateria do meu livro impresso. Eu vou continuar lendo. Além de uma coisa que me preocupa muito no meio eletrônico, que eu acho que há uma espécie de contaminação da paciência. As pessoas que frequentam a internet, as redes sociais, eu tenho percebido que há muito aquela coisa do ligeirinho, do rápido, do curto e do imediato. Não é? Eu andei botando umas postagens meio grandes, de algumas linhas, para diminuir, o pessoal não lê muito. Né, Juliana? E eu gosto de compartilhar gráfico, estatística, coisas mais impacto, né? Mas é assim. Então, essa coisa da ligeireza, né, da pressa, do consumo descartável, a gente já discutia isso em 81, nessa publicação que eu citei aqui, Políticas Culturais. Qual é a característica da indústria cultural de massas, vinculada ao capital e ao lucro? O descartável, o imediato e o lucro, acabou. Eu fui uma vez para um encontro de juventude do MST lá em Pernambuco, falar de cultura, conversar com eles. Aí eles perguntando, os artistas, como é que pode, eu falava, olha, o que quer dizer KLB? Na época que aquela bandinha estava... Eu digo, quantos anos o Luiz Gonzaga levou para ser famoso? 40 anos. Alceu Valença, 30. KLB, 1 mês. Você sabe o que quer dizer KLB? Que linda bosta. Porque aquilo ali é meia dúzia de empresário com capital, pega um padrão fisionômico, rapazes, novinhos, bonitinhos, bem aprumados, bem arrumadinhos, dá ali alguns acordes, pega uma batida eletrônica e fatura. Aí a gravadora vai, contrata o Faustão e o Faustão apresenta como se fosse atração. Não é que ele é contrato. Passou 6 meses, passou 1 ano. Pô, eu sei quem foi o Luiz Gonzaga, eu sei quem foi Gonzaguinha, eu sei quem foi... Quem foi KLB? Quem foi fulano? É descartável, porque o lucro da indústria cultural de massas visa isso, é descartabilidade. Às vezes ela se apega a produtos históricos, né? Grandes clássicos do cinema, remake de 2, 3, 4 filmes, mas isso é uma exceção. Então eu tenho muito medo que esse pessoal venha para cá e venha para montar monopólio, e venha para impor ditadura. Como é que como é que o escritor vai comercializar com eles a vinculação da sua obra? Se não é isso, vai lá para a esquina, vai vender na banca, vai vender no metrô. Então nós temos que proteger a indústria nacional, não por paternalismo, nem por assistencialismo, mas por uma questão de sobrevivência. Porque amanhã ou depois, esse pessoal começa a selecionar o que é publicável e o que é comprável e o que é vendável. Que é uma forma de ditadura sobre a identidade cultural de um povo. E eu encerro lembrando o que Celso Furtado disse em 98, quando escreveu um livrinho pequenininho, Capitalismo Global. Para ter desenvolvimento tem que ter Estado. Se não tiver Estado, o mercado por si só não gera desenvolvimento. Está aí a desgraça do mundo. 10 anos a Miriam Leitão falando que o mercado tinha que ser autônomo, que o Estado não tinha que entrar na economia, que o Estado não tinha que fazer nada, o mercado se autorregulava, aí desmontou tudo.
Aí o Gilson Carone, que é professor lá da Cândido Mendes no Rio, que escreve num site chamado Rumos do Brasil, escreveu um artigo intitulado Cadê a Miriam Leitão? Cadê? Ela não falou que tinha que ser desse jeito? Deixaram desse jeito, desmontou o mundo todo. Cadê a mulher para defender? Mas só dá ela, né? Sardenberg, Miriam Leitão, quem mais? Cristina Lobo lá. Tá vendo? Só dois falam na mídia nobre e no rádio nobre sobre economia no Brasil. Imaginou amanhã a Amazon dizer que o brasileiro só vai consumir livro sobre isso e aquilo? Né? É o fast food literário? Então nós temos que lutar contra isso. Agora, como é difícil lutar contra isso? Quando a gente é tópico. Quando a gente pega uma coisa e diz, vamos brigar com a Amazon. Aí a gente se arromba. Como é mais fácil? Quando você vincula isso a um projeto de cultura, a um modelo de desenvolvimento, a um modelo de sociedade que a gente quer ver florescer. Que aí você agrega outros setores. Essa discussão que vocês estão fazendo é a discussão dos músicos, é a discussão dos artesãos, né? É a discussão da indústria nacional, da produção nacional, das oportunidades, né? De você regionalizar os fundos, porque aqui está a classe média, está o maior poder aquisitivo, está o formador de opinião. Eu vou botar um projeto desse lá na periferia, lá o cara vende o voto, não precisa levar projeto, eu compro o voto. Né? Então, gente, eu já estou vendo aqui um bocado de pauta. Veja só, deputado. Para a gente construir isso e vocês... Eu estou aqui em Brasília toda terça, quarta e quinta. Mas não se livrou ainda da gente assessoria. Hoje, não. Hein? Ainda não se livrou. Não, mas eu estou só colocando que nós estamos até num momento propício, que é esse período de fechamento de sessão legislativa, que é onde a gente pode, mais à frente, sentar e traçar alguns planos para 2013. Né? Vocês aqui no GDF, a gente no Congresso, a Comissão de Educação e Cultura, a Frente Parlamentar do Livro e da Leitura, tem muita coisa que dá para a gente discutir. E eu reitero aqui a sugestão que o sindicato pense aí em construir um núcleo de orçamento de cultura junto à sua base, aos escritores. A gente pode intermediar com o Sindifisco Nacional, com o INESC, fazer convênios com vocês. Primeiro, deputado, eu venho da época da geração do mimeógrafo. E o meu nome é Pedro César Batista. E naquele tempo eu assinava PCB. 79, 80... E eu não só assinava os meus livros PCB, como eu pichava a poesia e assinava PCB. Então eu tive muitos problemas por causa disso. PCB, né? Mas avançamos e chegamos aqui. E o sindicato, ou seja, que eu recentemente, por acaso, passei a integrar, uma coincidência boa, estou junto com Elias, com o Rubens, com Celita, com a Juliana, que chegou agora, e com mais um outro grupo de escritores do DF, ao propor esse debate, que é justamente trazer a discussão. E o senhor trouxe uma ideia que eu vou defender na diretoria, que é justamente a criação da cooperativa dos escritores. Em 1980, 79, 80, nós nos reuníamos no Teatro Garagem, ali no Sesc, na 713. E tinha a COPO, Cooperativa do Poeta do Distrito Federal. E morreu. Porque o que a gente vê hoje? As feiras do livro, seja a Bienal, a primeira que teve em Brasília, seja a Feira do Livro que não aconteceu, seja qualquer feira do livro, é para o editor, é para o distribuidor, não é para o autor, e também para o leitor, não é. Porque os livros são muito caros. Nós temos um editor aqui em Brasília, o Vitor Alegria, eu chamei, não sei, ele está de idade, não sei, ele criou um livro de rua, que ele conseguia pegar aparas e produzir um livreto, tamanho do livro de cordel, para distribuir nas escolas. Inclusive, nós, a diretoria, numa reunião, foi aprovado a gente tentar fazer uma parceria com o Vitor para retomar com os autores de Brasília, produzindo esses livros de rua para levar para as escolas do Distrito Federal. Então, nós, por exemplo, temos parceiros, a TV Comunitária. A TV Comunitária está aqui conosco, já abriu espaço para o Elias, a gente tem um espaço lá. Então, essa discussão ela está sendo acompanhada aqui pelo nosso amigo Diego Castro, da TV Comunitária, e vai ao ar, porque é o início de uma discussão. Então, deputado, essa questão da cooperativa e do núcleo de orçamento
de cultura do sindicato, eu acho que a sua ajuda será importante. Objetivamente, como o senhor poderá nos ajudar em relação a essas duas questões? E, por fim, essa discussão ela passa pelo nível do Distrito Federal, mas também é necessário ter uma discussão dentro do Congresso Nacional. Porque se eu não estou enganado, a doutora Celita, os advogados aqui, há um artigo na Constituição brasileira que dá imunidade ou isenção a quem trabalha com papel. E são jornais, são editoras, por exemplo, não pagam IPTU. Não sei se é imunidade ou isenção, mas não pagam IPTU. Em tese, os livros deveriam ser mais baratos. Mas vai em Buenos Aires ou vai no Chile, falou da questão, ali aquela rua, se eu não me engano é Sarmiento, em Buenos Aires, é uma livraria do lado da outra, direto. Aqui a gente não encontra, e os livros baratos. Então, a discussão também passa pelo Congresso Nacional, no sentido de provocar, além da organização dos escritores e dos leitores, porque nós temos que provocar leitores, né? Essa questão, eu prefiro um livro, eu não consigo ler um texto no computador, além da minha vista não ajudar, eu preciso tocar, eu preciso sentir o cheiro, eu preciso passar a página, pegar a caneta e ficar ali rabiscando. Né? Então, como que o senhor poderia nos ajudar nessas questões? Há um desrespeito muito grande também com o escritor. Há um desrespeito fantástico. Eu vou contar dois exemplos. E vou dizer o nome, porque eu não gosto de colocar panos quentes nas coisas. Eu não gosto. Eu vou botar... Por exemplo, há pouco tempo, a questão de 4 meses, 5 meses atrás, aquele pessoal lá de Paraty, né, lá do Rio de Janeiro, fez um festival de parabéns, e eles fizeram um concurso, e pagavam, parece que, 3 ou 4 mil reais para o poema, os melhores poemas, o melhor poema. E cobravam 200 ou 150, não me lembro se 200 reais, para você mandar os seus poemas. Você tem direito a mandar até 3 poemas. Até 3 poemas você tem. Eu tive o cuidado de submeter os meus, que eu sou muito criterioso, a uma massa gigantesca de amigos para ver, porque eles escolhessem qual que eu devia mandar. E eles responderam, eu mandei um SEDEX. Até a data de hoje, eu não recebi a menor informação do resultado. Não foi nem se eu ganhei, é do resultado. Porque existia também a promessa de que os que não ganharam, ou os que não ganhassem, iriam participar de uma antologia feita pela Companhia de Letras, os melhores poemas. Não recebi a menor informação. O outro exemplo é o seguinte. A minha mulher, você conhece, Zuleide Teixeira, trabalhou na companhia dela, Zuleide, Isaura Belloni e outros professores, reuniram-se e editaram um livro aqui, chamado, sobre a LDB. Editaram um livro sobre a LDB. E promoveram este livro através da editora Cortez. O Cortez pegou esse livro, levou para um congresso aí, vendeu 1000 exemplares, mandou uns direitos autorais vagabundos para cada uma das pessoas que tinham escrito, para a Zuleide, para a Isaura, para outras pessoas. Né? E depois reeditou esse livro mais 2 vezes ou 3 vezes. Edição, e nunca deu informação sobre os direitos autorais. Quer dizer, há um desrespeito imenso nisso. Você falou na rede social. Eu uso, por exemplo, o Facebook. Então, eu estou agora usando o Facebook para... Estava aqui conversando com o Celito o seguinte. Eu estou usando o Facebook agora para
ver se eu consigo expurgar a crônica social do Facebook e as baboseiras do Facebook. Então, eu estou igual a você, estou publicando textos enormes. Entendeu? Eu publico textos enormes também. Estou publicando, estou metendo pau, mandando textos mesmo. Eu peguei um texto agora de um livro de Stefan Zweig, A Luta contra o Demônio, sobre Kleist, meti o pau, mandei todinho, é uma página e meia, mandei todinho, para ver se expulsa, para ver se tira a crônica social do Facebook, que está uma vergonha, É sempre gente compartilhando uma foto, é uma foto aqui, é uma foto ali, coisa de internet. O Facebook devia ser um instrumento de cultura, mas virou uma crônica social da pior espécie. Eu estou querendo fazer uma cidadela e vou até convidar você para entrar nessa cidadela. A gente expurgar a crônica social. A gente vai levar um pau danado, mas a gente expurgar. A competência do Distrito Federal ela é muito limitada neste campo que nós estamos aqui trazendo a balha. A competência, porque entrando na parte de regulamentação de profissão, parte comercial, são competências privativas da União. Então, a legislação sobre o que nós temos conversado até agora, surgiram várias ideias aqui diferentes que a gente pode apreciar, mas o que nós conversamos até agora, ela se situa mesmo no Congresso Nacional. Quer dizer, aqui, junto à Câmara Distrital, junto ao Governo do Distrito Federal, o que os escritores, nossas organizações podem continuar e já conseguiram muito, a lei orgânica já trouxe, depois de uma luta nossa muito grande, trouxe uma parte de incentivo aos escritores do Distrito Federal, mas é mais na parte assim, financeira, nessa parte de fundos, de assistência. Mas da regulamentação em si, vamos ter que recorrer mesmo ao Congresso Nacional. Eu vou recuperar aqui uma colocação do Silas, conterrâneo lá de Pernambuco. Ele falou aqui, vendeu o livro e não recebeu, né? É mais ou menos o que os músicos locais sofrem quando eles participam dos grandes eventos. Lá em Pernambuco, nos outros estados, é comum, né? O poder público quer fazer a grade de programação, ele quer contemplar várias linguagens, várias manifestações, traz os grandes artistas nacionais e bota os artistas locais. Nós temos, quem conhece o Carnaval do Recife, ele tem um caráter multicultural, né? É todo gratuito do ponto de vista da aquisição do bem, você não tem que pagar para entrar no trio elétrico, no abadá, comprar nada e tal. Mas o que acontece? Os grandes artistas, eles vêm, tocam e vão embora satisfeitos, porque receberam. Os artistas locais chegam a passar um ano, ou mais de um ano, para receber os cachês. Tem gente agora em outubro que não recebeu o carnaval. Tem gente em julho que não tinha recebido o Festival de Inverno do ano passado, em Garanhuns. Então isso é também um pouco de esperteza do agente público, que sabe do interesse do artista de ter um espaço para se apresentar. Ele quer uma janela, ele quer um palco, ele quer formar público, formar plateia, então ele vai. Só que, muitas vezes, ele não tem a garantia de que vai receber e leva meses e meses para receber. A gente tem denunciado isso, tem exigido do Ministério Público termo de conduta com os gestores para assegurar. Fez o contrato, colocou na grade, assinou um contrato com o produtor exclusivo, garante um empenho para poder pagar 30, 60 dias no máximo, não ficar um ano, porque assim é muito bom. Dá espaço para todo mundo, monta 10 polos, 15 polinhos, palcos, etc., faz o carnaval, faz o evento e depois as pessoas não recebem e você faturou porque fez um grande evento e aquilo aumenta a sua publicidade, né? A questão dos clubes de leitura, eu me lembro daquele período dos cineclubes, né? Dos cineclubes com Super 8 e que em alguns lugares estão voltando em função da facilidade do acesso, da digitalização. Hoje você tem crianças fazendo vídeos de animação com celular, com pequenos equipamentos, com pequenas máquinas fotográficas. Agora, isso tudo tem relação e deveria começar na escola, com um projeto pedagógico da escola. Eu fui relator de um projeto do Cristóvão Buarque para disseminar o uso do cinema na educação. E tinha gente do governo que era contra, que achava que era uma imposição. Eu disse, não, nós queremos formalizar a disponibilidade, não é, de uma Secretaria Estadual de Educação, por exemplo, abrir um edital para compra de material audiovisual, material didático.
Agora, lá em Pernambuco, uma universidade, na preparação do exame de seleção do vestibular, fez um levantamento e indicou 12 filmes, como são indicados livros, para a prova de português, 12 filmes que vão servir de material didático para os vestibulandos assistirem e vai se perguntar e vai se colocar na pauta o que foi produzido, aquela história, aquele enredo, aquela trama, etc, etc e tal. Então, isso tem que começar no projeto pedagógico da escola, né? Como é que você forma na escola o prazer pelas letras, o prazer pelo audiovisual, o prazer pelas artes? Eu digo sempre que os 2 professores mais sacrificados na grade escolar são o professor de educação física e o professor de arte e educação artística, né? Por quê? Porque é o que fica para o final, né? Você, no final, dá lá 4 folhas de cartolina, 2 jogos de lapiseira, pincel atômico e te vira. Faz um corta e cola, papel, reciclagem, e você precariza, né? Precariza. É a mesma coisa na educação física, não tem quadra, não tem material. Bota os meninos para correr. Eu sou professor de educação, bota os meninos para correr, uma cebola, tá entendendo? Você tem conteúdos específicos, você tem competências específicas, você tem desenvolvimento perceptivo motor da criança, espaço-tempo, coordenação, habilidade motora. Aquilo não pode ser precarizado porque não tem recurso, mas se precariza. Então, uma outra discussão, que eu acho que vocês podem intermediar e construir, é com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Qual é o projeto pedagógico que está se construindo nessas escolas, né? Como é que se fomenta o acesso? Por quê? Porque eu tenho um filho pequeno, 2 maiores, já adultos, eu já levei meu filho pequeno para a feira de livro, e geralmente a literatura infantil que ocupa essas feiras, quando é barato, não presta. Porque o material não presta, a editoração não presta, eles abusam de cores aberrantes e fotografias grandes para chamar a atenção da criança, pouco texto e coisas erradas. Eu já vi livro para criança dizer que aranha é inseto, né? Aranha tem 8 patas, inseto tem 6, e aracnídeo não é hexápode, né? Já vi coisa errada, já vi botar escorpião como inseto. Agora, uma foto desse tamanho do escorpião, o menino fica assustado. Mas o que é isso? São as feiras que são feitas visando lucro, gente. Não tem uma curadoria decente. Então, o sujeito tem lá uma editora de fundo de quintal, junta um monte de porcaria, faz um corte e cola, inseto. Eu não sei que diabo menino tem para gostar tanto de dinossauro. Mas gosta, tá entendendo? É alguma coisa lá do DNA, ancestralidade, sei lá o quê. Então, o que você tem de publicação de negócio de dinossauro, umas coisas absurdas, horrorosas, tá entendendo? Mas chama atenção, atrai. Por quê? Porque você está com aquela faixa etária de alta percepção, da sensorialidade. Então, a imagem, a textura, a cor. Você vai ver, o texto não tem nada. Nada. Absolutamente nada. É só o impacto visual, né? Então, tem que ter esse papel de resgatar a escola como instituição de formação para a cidadania. A escola não pode ser só para formar para o exame vestibular, não pode ser só para o Enem, para o SAEB, etc. e tal. A escola tem... A Constituição é clara, formar para o exercício da cidadania, o desenvolvimento da potencialidade das pessoas e acesso com dignidade ao mercado de trabalho, né? No país de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, de Florestan Fernandes, de Darcy Ribeiro, Cristóvão Taí e outros, não dá para a gente abdicar da escola como um espaço privilegiado de formação para a leitura, né, de formação para a escrita, né? Eu vejo quanto tempo, se eu não estiver em cima, meu menino de 6 anos fica com os dedinhos lá. Eu estava explicando a ele ontem o que é o tendão, né? Que ele disse que estava com a dor na mão. Eu digo, eu sei por quê. Daqui a pouco as crianças não estão mais escrevendo à mão. Há quanto tempo vocês não escrevem uma carta e mandam pelo correio? Vocês não vão nem perguntar, mais novos. Tudo é e-mail. É e-mail. É e-mail, como é que é? Aquela mensagem de texto, né? Eu já namorei muito escrevendo carta pelo... Eu tenho 57 anos. Já namorei muito escrevendo carta pelo correio. Era muito gostoso. Tinha aquela música, quando o carteiro chegou e... Quem que escreve carta aqui à mão hoje? Daqui a pouco nós... Mas é sério, gente. A gente está brincando, mas são competências, né? Por exemplo, uma coisa que eu escrevo muito rápido. Muitos de vocês escrevem muito rápido. A gente erra muito. Aí o tempo que a gente ganha escrevendo rápido, perde para corrigir. Quando tu escreve à mão, tu erra? Não erra, né? Porque tu tem total domínio da ideia e da motricidade e da grafia.
no idioma. Quando tu vai escrever na máquina, tu erra. Né? E tem uns computadores que travam. Tem uns teclados. Então, gente, deixa só... Eu queria, mais uma vez, me colocar aqui com essa sugestão. Quer dizer, vamos abrir um debate aqui com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nós estamos aprovando o Plano Nacional de Educação. Ele vai agora para o Senado, deve sair esse ano. No próximo ano, é uma década de construção de um projeto de educação básica, emancipatório, de formação para a cidadania, etc., etc. Né? Eu sou de uma época que se discutia no movimento sindical da educação o livro didático. Tem até uma obra clássica, As Belas Mentiras, de Maria de Lourdes Deiró Nozella, ela desmistificando a porcaria que eram os livros didáticos daqueles anos, da geração de 70, início dos anos 80. Né? Então, eu acho que a escola ela tem um projeto pedagógico, isso está na LDB, artigo 12, 13 e 15. O projeto pedagógico tem que compartilhar esse tipo de coisa. Né? Por que a escola não pode, ao final do ano, produzir um livro coletivo? Por que a escola, ao final do ano, não pode fazer um audiovisual, um documentário sobre o bairro, sobre a comunidade? Por quê? Porque isso tudo foi desvalorizado, só se valoriza as competências da matemática e da língua portuguesa, para os exames de avaliação que classificam as escolas. Então, eu quero me colocar aqui à disposição, lembrando, né, dessa coisa do Clube da Leitura, o Cineclube na escola, né, fazer com que os fundos de cultura se especializem também, por exemplo, lançando editais, tem as comissões dos vestibulares. Por que eles, no início do ano, vão ter que fazer um vestibular para o ano seguinte? Por que eles não lançam editais para que sejam apresentadas obras literárias que possam ser selecionadas? Né? Como ele falou aqui, por que sempre só Machado de Assis, quem mais? Falando de tal, Zé de Alencar, e não sei o que mais, não sei o que mais. Quais são os novos escritores que são conhecidos? Alguém tem que passar 20 anos para poder servir de material didático para referência para um exame vestibular. Como é que vai ficar a situação do escritor regulamentado que se aposenta do INSS? Vai receber quando muito teto. Não cuide de vender. Se depender de mim, eu não voto nada contra aposentado. Nunca votei. Né? Não cuide de vender, não, para tu ver o que vai sobrar. Agora, para vender nesse esquema que o Elias colocou aqui, não dá também, né? Quer dizer, a energia toda vem do escritor e, no final, o cara que tem o capital, né? E hoje, esses fundos de investimento, essas entidades internacionais estão entrando. Eles botam os fundos para financiar, eles querem o lucro, não querem saber, né, quem é você que está lá atrás, escrevendo, trabalhando até tarde, pesquisando. Como você falou, desmistificar o ofício de escritor é dizer que o escritor também pesquisa para escrever, não é na orelhada. Não é um insight, o cara vai lá e faz uma grande obra. Você pode fazer um estrofe de um verso de cordel, mas fazer uma obra não é assim. Né? Muita gente já tentou fazer pelo senso comum e não chegou a lugar nenhum. Ficou no primeiro livro, ficou na primeira música, ficou no primeiro quadro, ficou na primeira obra de artesanato. Né? Então, tudo para ser feito com envolvimento demanda tempo, demanda esforço. Bom, eu reitero aqui a nossa disponibilidade de vocês terem acesso às informações, tanto do Orçamento Federal, quanto de veicular essas informações, construir o núcleo de orçamento aqui do Sindicato dos Escritores, buscar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação para pensar uma proposta pedagógica para as escolas. Né? Não é só a Secretaria de Educação que pode ter proposta pedagógica, não. A comunidade escolar pode ter. A Constituição fala que gestão democrática tem que ser através de conselho escolar. Toda escola tem que ter um conselho escolar. Né? Você pode ter lá uma criança cujo pai é um trabalhador rural, é um mestre de obra, semi-analfabeto, mas ele pode ter uma competência que não aprendeu na escola e que pode ser significativa para aquela escola. Né? Vocês lembram daquele filme O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade? Né? O Zé Dumont era o ator principal. O cara semi-analfabeto, mas ele tinha percepção das coisas. Quando os caras botavam uns filmezinhos lá no canteiro de obras, ele desmistificava aquilo tudo, ele tinha consciência. Então, acho que tem que se caminhar nessa direção. E tentar ver como é que vocês entram no debate da construção do Plano Nacional de Educação. Porque lá nós vamos ter metas de desempenho para a educação básica, para a educação especial. Né? Nós temos metas no Plano Nacional do Livro e da Leitura. Nós temos uma série de metas que nós podemos integrar e a gente está à disposição de vocês. Mas aqui em Brasília vocês têm aí um poço artesiano de recursos para poder lavrar. Tem condições, incidir mais, discutir
provocar audiências na Comissão de Educação e Cultura aqui da Câmara Distrital, né? Pedir pareceres à Comissão de Orçamento sobre a execução do Orçamento da Cultura, quanto foi destinado às produções independentes, né? Porque o pessoal reclama muito no cinema que só quem leva tudo é a Conspiração Filme, de Luiz Carlos Barreto, a Globo Filmes. Se você for ver, a divisão é desigual, né? Por isso é que tem gente que chiou quando se tentou redistribuir os fundos na Lei Rouanet para outras regiões. O Zé Lito Viana, cineasta, disse uma bobagem, que não basta entregar uma câmera de cinema para um cineasta no Piauí para ele fazer cinema. Foi de um preconceito, de uma indelicadeza, e me parece que até aqui a diretora, chefe de departamento de audiovisual aqui da UNB é uma professora do Piauí. Eu tive com ela no evento há 2 anos. Quer dizer, não dá para não enfrentar essas oligarquias, né? Porque elas se encastelam ali no Estado, participam de jantares, estão nas solenidades de posse dos ministros, estão sempre lá. Por quê? Porque aquilo é o ofício deles, né? Dos grandes produtores, para trazer sempre e concentrar o capital nas mãos deles, né? Então a gente tem que incidir numa outra direção, como eu digo, é um outro projeto de cultura, é um outro projeto de sociedade. Não é um projeto de monopólio, não é um projeto de oligopólio, não é um projeto do lucro transformado no Deus máximo do mercado. É um projeto da produção e da riqueza a serviço do bem comum. O velho Aristóteles, se tivesse vivo, ia fazer 2.400 anos. A política é produzir o bem comum. E a sociedade tem que buscar os meios para fazer isso. E acho que a literatura, as artes, a cultura, os bens culturais são essenciais, né? Mais até do que você ter 6 shoppings numa cidade para escolher em qual deles você vai passear e olhar vitrine no final de semana. Tá, obrigado. Vocês assistiram o debate sobre a regulamentação da profissão de escritor. Este foi apenas o primeiro. Outros, os sindicatos de escritores do Distrito Federal, como foi dito, em parceria com o deputado Paulo Rubens Santiago e com outros sindicatos de escritores do Brasil e também de outras categorias, como os professores, nós procuraremos realizar ao longo de 2013. Então, se quiserem mais informações, o site do Sindicato de Escritores é www.sindiescritores.com.br. Muito obrigado e continuem com a TV Cidade Livre, a TV comunitária de Brasília.